Esses dias eu vi uma trend no TikTok que a menina falou assim: entra no ChatGPT e coloca a seguinte pergunta pra ele. Baseado nas nossas interações, o que eu estou fingindo não saber que realmente me trava? E ele respondeu várias coisas aqui, eu até li pro Felipe, o Felipe ficou de cara também nas respostas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e que eu realmente fiquei pensativa foi isso daqui. Ele termina tudo, né? Ele falou 3 coisas aqui, enfim. Aí ele fala assim: e talvez no fundo você esteja fingindo que não sabe o quanto vale. Você estuda, treina, pesquisa, sonha, planeja, mas ainda trata suas ideias como começos, como se nunca estivessem prontas ou boas o suficiente para serem lançadas ao mundo. Gente, simplesmente ele me resumiu. Ele me resumiu. Eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar bem com o começo das coisas, porque eu me cobro a ponto de querer já ser muito boa naquilo, muito profissional naquilo, muito perfeita naquilo. E isso é um problema sério, porque às vezes eu começo várias coisas e não dou continuidade porque eu já quero começar sendo muito boa. E isso é um problema sério, né? Isso é uma dificuldade que eu tenho. E eu penso que pessoas que começam coisas novas, pessoas que se dão que dão o primeiro passo e que têm o ato de coragem de começar alguma coisa, são realmente pessoas muito corajosas. Porque o tanto de gente que a gente vê no mundo que sempre fica estagnado na mesma coisa, fica na mesmice a vida inteira e não muda. Às vezes não muda um corte de cabelo, não muda alguma coisa na aparência, não muda de casa, não muda de lugar, não muda de emprego, sei lá. Tá a vida toda do mesmo jeito. Ao meu ver, parece uma vida meio chata, mas pra mim, parece uma coisa muito chata. Só que ao mesmo tempo eu tenho essa certa dificuldade com os começos. E isso é uma coisa que as pessoas vivem me falando e outras vezes eu também perguntei pro chat. E ele falou sobre isso, a questão de que eu fico me cobrando demais. Eu me cobro muito. Então, vamos supor, eu comentei com vocês em alguns vlogs passados que eu queria comprar uma câmera analógica. Gente, eu não consigo aceitar o fato de que eu vou ter que comprar uma câmera analógica. Inclusive, eu ganhei uma câmera analógica do Felipe de aniversário. Eu não consigo aceitar o fato de que eu vou ter que começar a estudar e eu não sei mexer, agora eu sei, né? Mas eu não sabia nem colocar um filme dentro de uma câmera analógica. Eu não suporto esse pensamento de que eu não sei fazer essas coisas. Então, aí eu me frustro e aí eu penso, poxa, para eu não ter esse pensamento é melhor então eu nem tentar começar. E aí eu fico nessa. E isso é uma das pequenas coisas relacionadas a essas coisas de começar e tudo mais. E olhando nesse cenário, eu entro num outro questionamento, numa outra reflexão, que na verdade é o que de fato me levou a fazer esse vídeo. E o que o chat falou pra mim. Cara, beleza, vamos pegar o exemplo da câmera. Ok, eu não sei, pode ser que eu não sei mexer com fotografia analógica como uma pessoa que já mexe com isso há anos, mas, mano, eu mexo com fotografia normal, digital, há mais de 5 anos. Eu já fiz vários casamentos, eu já fiz vários eventos super importantes, várias empresas já me contrataram, já fiz vários ensaios, tanto de pessoas quanto de famílias. Eu faço várias fotos para a marca do Felipe. E assim, por que eu tô me rebaixando ao nível de uma fotógrafa iniciante só porque eu não sabia mexer em câmera analógica? Outra coisa, é como se eu anulasse, né, e isso, talvez alguns de vocês também passem por isso, é como se a gente anulasse tudo aquilo que a gente é e já sabe fazer por causa de uma coisa que surgiu que a gente não sabe fazer. E é isso que se passa na minha mente, é isso que o chat falou. Tipo assim, você trata todas as suas coisas, seus projetos, como se fossem começos, sendo que às vezes você já tá numa fase muito avançada e você trata como se você estivesse começando ainda, como se você fosse uma iniciante, uma amadora. E eu fiquei pensando nisso. A outra coisa também, que às vezes eu fico me questionando nesse aspecto, a questão da vida saudável. Gente, eu comecei a fazer pilates aqui em casa, porque eu não tenho grana pra pagar pra fazer pilates em algum lugar, né? Mas eu comecei a fazer aqui em casa, vendo alguns vídeos. Eu sempre fui uma pessoa que fiz atividade física. Eu tenho os meus períodos de queda, né, na atividade, onde eu fico sem fazer, mas eu sempre volto a fazer atividade física.
tô tentando, tipo assim, subir de escada todo dia na hora do almoço. Eu moro no 11º andar, então, tipo assim, é um cansacinho, né? Dá um up, assim, de energia. Eu tento me alimentar bem, não consumo muito açúcar, como praticamente todos os dias eu como vegetal e verdura e salada, e pelo menos tento comer uma fruta. E eu ainda trato a minha vida como se eu fosse uma pessoa completamente desnorteada de uma vida saudável. E é esse ponto que o chat entrou. Você busca fazer exercício, você se alimenta bem, você bebe o tanto de água que tem que beber por dia, eu tomo chá, eu tento dormir cedo, eu tento fazer as coisas, todos os hábitos saudáveis possíveis, né? Tirar as coisas que não fazem bem, equilibrar a questão do que eu como. E ainda assim, eu trato como se eu fosse uma pessoa completamente amadora na vida saudável. Como se eu comesse fast food todos os dias, tomasse 3 litros de coca todos os dias, como se eu não fizesse nenhum tipo de exercício. E assim, esse é o ponto que eu quero chegar. Da gente tratar as coisas que a gente já tem feito como se fossem meros começos. E aqui nesse ponto eu não quero menosprezar os começos. Jamais. Eu até falei isso no início. Para algo se tornar algo, precisa começar em algum momento. Então, a pessoa que ela está nesse ponto de começo, ela não é menor por causa de quem já está num nível mais avançado, vamos dizer. Só que o que eu quero dizer aqui é que eu e talvez você que está vendo esse vídeo, talvez se identifique com isso. Se você já não está mais no começo, você tem que se tratar na fase atual que você está. Então, assim, o que ele falou aqui pra mim, deixa eu ler de novo, que senão eu me perco. Ele falou aqui, talvez no fundo você esteja fingindo que não sabe o quanto vale. E é esse o ponto aqui, é esse o ponto. É como se eu pegasse tudo que eu sei de design, de fotografia, das coisas que eu sei mesmo, que eu estudo, que eu pratico, e é como se eu pegasse tudo aquilo ali, colocasse numa caixinha e falasse assim, eu sou uma iniciante. E isso diz muito sobre a forma como eu trato eu mesma, né? Talvez vocês vão querer me receitar terapia aí nos comentários. E aí, gente, essa pergunta aqui é muito boa para vocês fazerem pro chat GPT. Ainda mais se vocês interagem com o chat, né? Porque aí ele tem que ter um histórico seu ali para ele saber o que tá acontecendo. E aí ele falou também assim, você parece estar fingindo que não é capaz de fazer seu trabalho criativo render dinheiro de forma consistente. E aí ele fala aqui das questões da questão que eu quero, do que eu tenho dificuldade na área de design e tal. Aí ele falou, você tem talento, referências fortes, objetivos claros, mas talvez esteja se escondendo atrás da dúvida. Quando na real o que mais trava é o medo de se expor, de errar e de não dar certo. E é realmente isso aqui, gente. E tudo gira em torno do fato de eu ter o medo de errar. Acho que o cerne de tudo isso é a questão do medo de errar. Porque, vamos supor, se eu for começar a mexer com fotografia analógica, né? Vamos pegar aquele exemplo. Cara, e se eu pôr... Gente, a hora que chegou a câmera, eu peguei a câmera e eu fui colocar o filme, eu tive que ver vários vídeos no YouTube, porque por mais que seja uma coisa simples, você põe o filme lá, puxa, põe a travinha, vê se ele enroscou nos ganchinhos que tem aqui, fecha, dá umas puxadas, o filme já vai estar rodando normal. É simples. Só que sabe quando fica aquele negócio, meu Deus, eu não posso estragar isso aqui porque é caro, porque eu vou perder o filme e tudo mais? E aí eu já fico naquela. Eu fiquei um tempão aqui com o Felipe, tanto que depois eu tive que abrir o filme, depois de tirar várias fotos, eu abri a câmera e fui ver se o filme realmente estava gerando. Porque na minha cabeça eu tinha feito errado. Então eu acho que é esse medo constante de errar. E talvez isso não seja algo... Talvez não, eu tenho certeza que isso não é pontual meu, talvez seja... da maioria das pessoas, ou pessoas que talvez se identificam, têm a mesma personalidade que a minha, mas é essa cobrança que a gente tem com a gente mesmo. Eu achei muito engraçado isso aqui que ele falou. Outra coisa também, gente, eu sou péssima para pedir ajuda para as pessoas, né? Isso é um negócio que Deus tem tratado em mim e precisa tratar mais, porque eu me julgo muito autossuficiente. E a pessoa, quando ela é assim, ela é orgulhosa, né? Então, assim... Então, pra mim, pra eu chegar em você e falar, me ensina isso aqui, eu prefiro eu me virar e aprender a fazer do que eu chegar em alguém e pedir. E eu sei que isso é errado, gente, eu sei que é errado, eu sei que eu preciso mudar nisso, mas é um processo, eu tô tentando, né? E o chat falou aqui, quer ver? Você também parece fingir que não precisa de ajuda, mas sente falta de suporte. Aí ele fala de algumas coisas aqui que são mais pessoais e tal.
E mesmo assim segue tentando segurar tudo sozinha, como se admitir que tá difícil fosse um sinal de fraqueza, quando na verdade seria um ato de coragem. Então assim, cara, eu vou começar na fotografia, tô pegando esse exemplo da fotografia analógica, eu vou começar na fotografia analógica. Por que eu tenho que passar por esse começo sozinha? Por que eu não... Eu tenho várias pessoas em volta de mim que eu sigo, pessoas que são colegas, amigos, que entendem de fotografia analógica. Por que eu não pego e utilizo essas pessoas para me ajudar, né? Qual que é o medo que bate a ponto de eu não conseguir chegar na pessoa, né? E o que acontece que eu não consigo chegar nas pessoas e pedir ajuda? Então, assim, esse é um problema que a gente tem às vezes E sério, gente, eu sei que às vezes vocês vão estar vendo o vídeo e pode ser que vocês realmente falem aí nos comentários, vai fazer terapia. Eu sei que tem várias coisas aqui que se você conversar com o psicólogo, você consegue resolver. Só que eu acho que todo mundo passa por esses momentos. Em algum momento da vida, todo mundo passa por essa situação aqui. Algumas pessoas com mais intensidade, que são pessoas que na prática elas se cobram mais do que as outras. Tem outras pessoas que não estão nem aí, que elas vão dar o cara a tapa e fazer as coisas, pedir ajuda e errar, e não estão nem aí, vão levantar. Outras já se importam mais, e infelizmente eu me encaixo desse grupo. Mas o que eu queria dizer pra vocês, que é algo que eu vou assistir esse vídeo depois e eu tenho que dizer pra mim mesma, é pra gente valorizar os pequenos começos. Pensa em alguma coisa que você tá começando hoje, seja, sei lá, você tá começando a aprender a cozinhar profissionalmente, você está começando a pintar com aquarela, você está começando a praticar algum esporte. Cara, a gente sempre vai passar pela fase de iniciante, a gente sempre vai ser iniciante em alguma coisa, porque ninguém nasce sabendo. Um bebê, quando nasce, ele não nasce falando, né? Todo mundo sabe, é óbvio. O nenê, ele precisa desenvolver a fala, ele precisa começar a engatinhar para depois conseguir andar em pé. Então, todo mundo passa por processos de começos e ser iniciante em várias coisas e, na verdade, na maioria das coisas da vida. A gente não consegue, a gente não sabe, não nasce sabendo de nada, não nasce sabendo fazer nada. Tudo a gente precisa aprender e a gente precisa ter humildade para aprender as coisas, né? E falo isso primeiramente para mim, gente. Valorizar os começos, valorizar aquilo que a gente já é, aquilo que a gente já sabe fazer. Tipo assim, pô, às vezes você já é uma pessoa que pratica um esporte super bem, e aí você quer dar um up nesse esporte, e por causa disso você vai começar a se olhar como se fosse uma pessoa iniciante, uma pessoa que nunca praticou nenhum esporte. Enfim, vocês conseguem entender? Então, gente, essa é a minha reflexão de hoje. Eu nem ia gravar nenhum vídeo não, mas eu pensei, poxa, acho que eu vou usar isso aqui que o chat falou pra eu gravar um vídeo, às vezes alguém se identifica. Então, comentem aí também se você se identifica com o fato de ficar se cobrando muito, se auto-sabotando muitas vezes e com esse medo de encarar novos começos. A vida é assim, né, gente? Principalmente quando a gente se torna adulto. A gente vai ter a primeira vez que a gente vai assinar um contrato, a primeira vez que a gente vai lidar com uma imobiliária, que a gente vai ter que lidar com alguma situação que a vida adulta exige. Então é isso, gente. Comentem aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu comentário. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, já falei isso. E deixa o like também e compartilha com alguém que você acha que vai agregar na vida dessa pessoa esse vídeo. O intuito não é ser um vídeo para te dar uma solução para isso, é mais para refletir, para você internamente tentar descobrir uma solução, né? Porque cada um é cada um. Então é isso, gente. Não tenham medo de começar as coisas.